E aí, senhores e senhoras traders, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para mais um dia de conhecimento, para mais um dia do saber. Vamos verificar agora um outro indicador que pode fazer diferença aí no trade de vocês. O nome dele é Balance of Power, ou o famoso balança do poder. Ele é nativo da plataforma Profit Pro, mas você também consegue encontrar aí no Trade, tá? Você vai buscar aí no Google balança do poder e você vai conseguir encontrar esse indicador, tá bom? Tô aqui com o gráfico do Renko, tá? É dia de hoje, pode ser qualquer dia que a gente vai fazer aqui o estudo disso aqui, né? Eu vou colocar aqui o indicador, balança do poder. Ele é nativo aqui do Profit. Vou colocar aqui a balança do poder, tá aqui o indicador, eu não vou mexer nele, eu vou deixar do jeito que ele tá aqui. E o que esse indicador aqui vai me dizer? Esse indicador aqui, ele não é muito utilizado aí, né? Poucas pessoas conhecem ele. Ele é mais ou menos um Wave, né? Ele funciona da mesma forma, só que aqui eu vejo força. Força, quando o histograma está para cima, força compradora. Quando o histograma está para baixo, força vendedora. E todo indicador, né, dessa natureza aqui, a gente consegue ver convergências e divergências. Eu vou pegar aqui o dia 27, porque é o dia mais atual possível, tá? E nós vamos fazer uma brincadeira aqui de convergência e divergência. Isso aqui é a primeira análise do Balance of Power, ou balança do poder. É uma análise bem básica, mas que já vai dar um direcional para vocês. E olha só o que a gente observa por aqui, ó. Vamos dar atenção aqui, ó. Subiu com força, força compradora, e aqui ele deu uma diminuída no movimento. E que inclusive, olha só, essa força aqui não foi tão relativa, e se a gente for puxar aqui, ó, essa força aqui representa isso aqui, ó. Ó. O que o preço está me dizendo? Ué, aqui ele fez uma enorme força e deslocou, e aqui ele fez um topo maior que o anterior, mas ele já está perdendo a sua força. O que isso acontece? O que isso sinaliza? Sinaliza que aquele movimento é um movimento que está fraco, que está perdendo o seu volume, que está perdendo a sua força. E aí eles nos mostram uma possível correção ou uma possível reversão do movimento. Nada é por acaso, galera. Nada é por acaso, certo? Então a gente consegue ver aqui uma divergência. Vamos lá, mais uma vez. O movimento veio subindo, subiu. Aí ele fez o quê? Fez esse topo, ó. Essa subida aqui representa isso aqui, ó. Essa subida aqui, essa subida representa isso aqui, ó, tá? Essa subida é isso aqui. Este topo aqui, ó, este topo aqui representa isso aqui. Então, a partir daqui a gente já começa a ver a divergência, porque olha, o mercado entrou um grande fluxo comprador, ou seja, o comprador ele tá mais forte nesse momento, ele deslocou mais poder aqui e inclusive o comprador de novo veio, fez um topo levemente maior que o anterior, mas a gente começa a ver que o volume começa a cair, ó. O volume, a intenção, a força compradora começa a cair. E logo em seguida o comprador fez novamente uma nova máxima. Ele fez uma nova máxima e o que aconteceu? O volume se manteve como o anterior, ou seja, ele usou aqui, ele usou de pouco esforço para desenvolver o preço, ó. O volume se manteve na média, a força compradora se manteve na média. Então, o que isso sinaliza para a gente? Que possivelmente essa força compradora já está sinalizando que está perdendo a sua força e que possivelmente em algum momento ela vai ou fazer uma correção ou ela vai reverter a tendência. A gente chama isso de giro de tendência, certo? Então, a gente consegue analisar uma divergência no gráfico. A gente consegue analisar uma divergência no gráfico. Vamos puxar mais para cá, ó. Vamos puxar mais para cá, né? Porque o dia começou aqui, a gente já viu a primeira divergência, inclusive foi uma boa operação. E a gente vai analisar aqui o que aconteceu durante o dia. Foi um dia de queda, né, na micro, né? Foi um dia de queda. A gente vê aqui também, ó, olha, o volume diminuindo, ó, o volume diminuindo, ó, cada vez mais diminuindo. Aqui ele deu uma parada e aqui ele continuou, mas ó, começou a travar. E aqui entrou fluxo de novo
direcionando o movimento. Mas aqui a gente já fica esperto, porque ó, o fluxo ele está diminuindo. O fluxo está diminuindo, ó. O fluxo está aqui, ele já começou a dar sinais de diminuição, ó. Inclusive, lógico, a gente está vendo que o mercado desceu bastante, mas neste momento aqui ele perdeu um pouco de fluxo, ele perdeu um pouco de vontade. Lógico que aqui ele congestionou e aí ele começou de novo, tá? Isso aqui não vai nos mostrar, olha, toda vez que acontecer isso vai reverter. Não, você tem que olhar o contexto do mercado, o cenário condicional para poder você entender o que está acontecendo aqui. Vamos puxar aqui um pouquinho mais para trás e vamos analisar aqui também. Vamos ver o que ocorre por aqui. Deixa eu diminuir o gráfico, diminuir mais ele aqui. Aqui a gente vê um padrão V institucional. Não vou entrar nesse mérito de explicar agora para vocês o que significa isso. E vamos analisar por aqui, olha que interessante aqui, ó. Aqui a gente vê o volume começou, deu start. O volume deu start, fez um volume maior, ó. Entrou um pouco mais de fluxo. Aqui a gente viu já a diminuição do fluxo. Entrou o vendedor, o comprador brigou nessa zona, jogou para cima, mas a gente vê que ele fez o mesmo patamar dos anteriores. A gente vê que ele fez o mesmo patamar dos anteriores. Eu sei que o dia acabou aqui, ó. Eu sei que o dia acabou aqui. O dia acabou aqui, mas tá começando aqui de novo, ó. E aí ele veio para baixo, ó. Olha só o mercado aqui, ó. O mercado sinalizando, ó, a descida, ó, ele veio para baixo. O mercado sinalizou a descida. Ele começou a fazer essa subida, mas observem que ele começa a perder cada vez mais o seu fluxo, a sua força, e ele começa a fazer topos maiores, ó, maiores, mas mesmo fazendo topos maiores, o volume já está indicando que está caindo, a força está indicando, a força compradora está nos mostrando que ela está perdendo ali, ela está se exaurindo. Então a gente tem que ficar preparado para esses momentos aqui e procurar uma entrada. Aí vai o contexto de mercado, vai a análise de fluxo, fluxo de ordem, exaustão, absorção, agressão, que eu não vou entrar no mérito. Isso aqui vai servir para auxiliar vocês a identificar a força de uma tendência, a força de um movimento, quanto o comprador está forte, quanto o vendedor está forte. E esse mesmo padrão aqui a gente utiliza para queda também, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos procurar aqui um exemplo de queda. Vamos procurar um exemplo de queda aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Olha que legal. Deixa eu puxar aqui. Beleza. Ó, aqui um indicativo que o preço pode dar uma subida, pode dar um respiro legal, ó. Por quê, ó? O mercado veio, colocou força, então quem está dominando aqui é o vendedor. Aí ele vem e aí ele já perdeu uma forcinha aqui, ó. Beleza? Aí aqui eles brigam, ó, olha aqui, ó. O vendedor acaba de fazer aqui um fundo menor que o anterior, mas a gente sabe que ele já não tem tanta força assim nesse rompimento de fundo, sinalizando o que aqui pra gente? Sinalizando que o preço pode vir a respirar ou reverter a situação. E logo em seguida a gente vê também da ponta compradora. Eles dão start na subida e aí eles não conseguem desenvolver o terreno. Mas olha só que interessante aqui, galera. Olha, no mesmo nível aqui praticamente, eles acabaram de fazer um novo fundo, o vendedor acabou de fazer um novo fundo, eles utilizaram um grande volume, mas mesmo assim esse volume não foi suficiente para romper este aqui, sinalizando que existe algo aqui bloqueando, freando os compradores, aliás, os vendedores de prosseguir com a venda. Algo está ocasionando uma barreira, um bloqueio. Então aqui é onde você consegue ver também a divergência, só que aqui é uma divergência em cima de uma possível absorção nesse nível de preço. E logo em seguida a gente vai ver isso aqui toda hora, gente, tá? Ó, a gente vê aqui, ó, o comprador fez um topo maior, tá justificável, em seguida ele diminuiu o fluxo, mas justificou, porque ele também não conseguiu renovar topo, é justificável. Depois veio o vendedor, tentou jogar para baixo, não conseguiu, veio o comprador, olha só que interessante aqui, ó. Eles usaram o mesmo combustível para jogar de novo para cima e fazer uma nova máxima. Olha que interessante. E logo em seguida, o que a gente vê? Olha a divergência.
esse preço provavelmente tende a descer. Por quê, galera? Vamos acompanhar, isso é lógico, básico. Olha só, acompanhe o fluxo. Entrou esse fluxo aqui. Aqui fizeram um topo maior do que o anterior. Foi um topo maior do que o anterior. E o fluxo foi bem menor. Foi bem menor. Olha aqui, ó. Ó, esforço versus resultado. O que isso está mostrando para mim? Que possivelmente pode haver um respiro da ponta compradora ou pode haver uma reversão do vendedor. Uma reversão do vendedor. Lógico que vocês vão ter que analisar contexto, vão ter que analisar realmente o que está acontecendo naquele momento para você poder começar a entrar na operação, tá? Você não vai entrar porque ou só viu a divergência, você vai entrar porque você identificou a divergência. A divergência é nada mais, nada menos da identificação da perda de força de um dos lados. Olha, o comprador está vindo forte. Comprador está vindo forte. Qual a interpretação disso? Olha, o comprador está vindo forte. Aí ele diminuiu, o vendedor chegou. Aí ele veio forte de novo. Aí aqui ele veio forte de novo. Aí diminuiu. Aí ele veio. Aí, olha que estranho. Poxa, o comprador acabou de fazer um topo maior que o anterior. E ele perdeu a força. Ó. Ele perdeu força. O que está acontecendo? Alguém está mentindo aqui para você. Alguém está mentindo. Ou o comprador está escondendo o lote, ou ele realmente perdeu o interesse aqui. E aqui é onde, nesse ponto aqui, quando você identifica, é que você vai fazer a tua leitura junto com outras confluências e falar, poxa, eu já vi que o comprador perdeu a força, ele fez um topo maior, mas esse topo aqui está com característica que é um topo falso, porque geralmente topos falsos, eles rompem sem volume expressivo. Então, uma vez sabendo disso, alguma coisa está errada. Você tem que se atentar, poxa, alguma coisa está errada. Então você já fica de orelha em pé e vê, poxa, alguma coisa está acontecendo aqui. Alguma coisa está acontecendo aqui. Porque não é normal a gente o topo fazer um topo maior que o anterior, renovar uma máxima e não ter combustível para realmente identificar que eles estão com vontade. Então aqui é uma perda de vontade. Se a gente for fazer uma comparação, olha a divergência. Olha a divergência. Olha a divergência, ó. Então, no mínimo, o preço vai tentar dar um respiro aqui. No mínimo, o preço vai tentar dar um respiro. E agora, a gente acabou de aprender a divergência. E vamos aprender agora a convergência. O que é convergência? Como a gente identifica que realmente aquela tendência é promissora? Quando a gente vê assim, ó. Quando a gente vê o balança do poder, ele fazendo níveis grandes. Olha. Isso quer dizer o quê? Ó, fez aqui um nível, fez um pouquinho maior, fez um pouquinho maior. Quer dizer que está entrando combustível, está entrando força compradora aqui, mostrando para a gente, eu sei que aqui é final de pregão, mas esqueçam que isso aqui é o final de pregão. Finjam que isso aqui é uma continuação de uma movimentação e a gente vê que o mercado ele está forte, ele está demonstrando força. A força ainda é contínua. É isso que a gente quer ver em mercados de tendência. Então, a convergência é isso. O próprio balança do poder vai nos mostrando o mercado a fazer movimentos cada vez mais fortes, mais força na intenção de alta. Isso vai nos mostrar realmente que aquela intenção de alta é verdadeira. Isso não quer dizer que é uma regra. Ah, nossa, toda vez que acontecer isso é uma regra e vai ter que subir. Não. É uma intenção, é uma probabilidade. Tá? Lembre-se que a gente trabalha com probabilidades. Olha que legal aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Olha que legal aqui, ó. Acompanhe isso aqui. O preço veio, começou aqui a movimentação, certo? Ó. A movimentação foi sendo crescente, ó. Crescente. Inclusive a gente consegue ver que eles conseguiram fazer um topo levemente maior do que o anterior. E logo em seguida a gente vê que o mercado ele deu uma guinada. Ele entrou fluxo aqui dentro, ó. E logo em seguida a gente vê que o mercado ele perdeu a vontade. Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, você já sabe que essa zona perdeu a força e que agora você vai procurar, dependendo do contexto, você vai procurar um ponto de venda, porque você identificou que o mercado veio forte, forte. Aqui ele fez um topo, não renovou e agora ele perdeu força.
Então, você vai procurar aqui nesta zona aqui um ponto para queda, tá? Então, é assim que a gente vai ver. Aqui, ó, é um exemplo de convergência e divergência. Convergência, ela foi até aqui, ó, porque, ó, ela fez volumes cada vez maiores e logo em seguida a gente teve uma divergência. Por quê? Porque ele fez um topo igual, mas não tinha tanta força assim para poder fazer o preço subir. Esse mesmo exemplo, galera, vocês utilizam para queda. Só que de queda, o BOP vai estar aqui, né? O BOP vai estar embaixo, tá? É o mesmo exemplo, só que na parte de baixo, tá? Então, vocês vão utilizar o BOP para isso. Vocês vão utilizar o BOP para isso. Olha aqui que legal, ó. Tendência. O mercado veio, fez a pernada, veio tranquilo, fez uma pernada ainda mais forte que esta aqui, ó. Essa pernada aqui, ó. Fez uma pernada ainda mais forte. E aí ele fez essa pernada aqui. Olha, concordam comigo? Alguma coisa está acontecendo de errado, ó. Porque, ó, o vendedor acabou de fazer uma pernada muito forte. Em seguida ele renovou a mínima e fez uma pernada bem mais fraca, ou seja, perdendo a intenção de venda. E logo em seguida o que acontece? Uma pernada ainda mais fraca e rompendo a mínima. Cara, aqui é um gatilho extremamente forte. Extremamente forte, ó. É um gatilho muito, mas muito forte. Aí você vai ver o que? Fluxo nessa região e liquidez aqui também, ó. Liquidez e fluxo aqui. Pô, tem liquidez, tem parceria chegando, tem fluxo entrando junto com você, meu amigo, cara. O que você está esperando, velho, para fazer o trade? Tem que ter coragem também. Trade não é só olhar e teoria é muito fácil. O mercado aqui tá parado, galera. O que eu falo para vocês, aqui tá muito fácil. É muito fácil passar isso para vocês. Tá parado, tá? O maior desafio é você ter esse raciocínio com o mercado andando, que não é para todo mundo. E eu te garanto que é possível fazer essa análise com o mercado andando. O que não é possível é você não praticar e querer ter resultado dessa forma que eu estou fazendo aqui com o mercado parado. Se você praticar, se você exercitar, pegar aí vários pregões, pode ser na conta demo, e praticar, exercitar, masterizar essa ferramenta, você vai conseguir fazer isso em tempo real. Isso eu garanto, porque o treinamento é a base para você se tornar um bom profissional. Tá? Isso é óbvio. É óbvio. Vamos analisar aqui de novo, ó. Vamos pegar só mais um aqui para a gente encerrar o vídeo, para ele ficar muito extenso, ficar muito cansativo e aí fica ruim, né? Mas a gente consegue ver, ó, nessa pernada aqui, eu já consigo identificar, começou o dia, ó, começou por aqui, eu já consigo identificar o seguinte, olha. Eu tô levando em consideração, mesmo que aqui seja gap, aqui uma pernada de alta, porque aqui houve compras no leilão e alguém comprou para fazer o preço subir, certo? Então, ó, o mercado ele já começou uma pernada, ó, ele já começou aqui, ó, ele já começou aqui já com um volume menor, tranquilo. Só que eu sei que é início de pregão, então eu trabalho um pouquinho diferente. Mas logo em seguida, ó, ele fez um topo maior, mas a intenção foi a mesma. A intenção foi a mesma. Então, você já tem que ficar esperto. Opa, topo maior com a mesma intenção, com o mesmo combustível? Interessante. Então, vamos esperar o que vai acontecer depois. Logo depois, ele diminuiu o volume e também não conseguiu renovar topo. Então, a gente vê fraqueza do comprador. E aí, o preço foi descendo, 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 descendo. O comprador tentou empurrar, eles não conseguiram. O que a gente vê aqui, ó? O que a gente vê aqui? Eu vejo um topo grande e aqui eu vejo a perda de força. Ou seja, o que isso está sinalizando? Que possivelmente esse preço tende a cair. Ou ele pode fazer uma reversão, ou ele pode fazer uma correção para continuar alta. Mas ele tende a cair. Tá? Ele tende a cair. E aqui a gente vê uma convergência, olha. O volume aqui fez um fundo, aqui fez maior, aqui fez maior. Aqui ele diminuiu um pouquinho, aqui ele ficou travado, mas aqui ele sinalizou, ó, ele sinalizou que poderia subir, ó, porque ó, ele veio fazendo, colocando combustível, aí deu uma acessada de novo, deu uma acessada, ele engrenou, mas não conseguiu, ó. A gente consegue ver aqui de novo um ponto de entrada. E por último, vamos procurar aqui só mais um ponto de entrada.
para vocês verem que não é tão difícil assim arrumar os pontos de entrada. Essa aqui é uma leitura básica da balança do poder, existe uma leitura um pouco mais avançada, nela você consegue observar a exaustão e absorção também, mas eu não vou entrar aqui em detalhes neste vídeo aqui. Esse vídeo aqui é mais para um auxílio básico, para que você já entenda como funciona a ferramenta. Eu não vou explicar aqui os cálculos matemáticos envolvidos para esse indicador ser feito, não vem a um caso aqui. Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar aí na internet que vocês vão encontrar. E vida que segue. Então, vocês vão estar procurando convergência e divergências. São essas entradas que vão te dar a maior taxa de acerto. Porque isso aqui, galera, vai acontecer... Geralmente, a convergência e a divergência, ela acontece em pontos específicos. E são pontos específicos onde você tem maior vantagem de fazer trade. Tá? Então, são esses pontos que você vai tentar fazer os seus trades. Beleza? Então, é assim que a gente vai moldando um operacional. Eu vou colocar ferramentas aqui para chegar no final de tudo. Eu vou montar um outro operacional para vocês verem que também é tão bom quanto aquele que eu passei no mini curso. Talvez seja até mais eficiente, mais assertivo, mais dinâmico, mais objetivo. Tá? E é isso. O balanço do poder é isso. Espero estar compartilhando o conteúdo com vocês. E eu sei que esse conteúdo é de extrema qualidade. Eu não andei vendo se alguém fez conteúdo sobre a balança do poder. Mas é um indicador muito bom, muito forte. Ele nos indica uma possível perda do momento de força daquele evento. E isso nos traz uma informação crucial para a tomada de decisão. Quando eu vejo que está subindo, mas não tem a mesma força que iniciou, eu já começo a entender, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. E aí com outras confluências que eu tenho e com o fluxo aliado a isso, cara, eu tenho uma ferramenta poderosíssima para fazer trade, tá? O intuito é esse. Então, eu estou colocando ferramentas aos poucos, explicando cada ferramenta para depois a gente montar um setup bem enxuto, mas muito poderoso. Beleza, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês aí, esteja ajudando, né, de alguma forma. E é isso aí. Quem quer aprender vai ver até o final. Quem não quiser, sinto muito, só lamento. Beleza? Então, forte abraço e fique com Deus.